peço que a igreja fique de pé. Vamos estar orando por ela. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por essa noite. Senhor, usa tuas filhas, Senhor, para falar aquilo que precisamos ouvir, Senhor, e não aquilo que precisamos falar, Senhor. Senhor, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou um pouquinho rouca, saí de uma gripe forte, mas o Senhor é bom, amém? Quero desejar feliz Dia das Mães para todas as mamães nessa noite, que o Senhor possa abençoar cada uma, amém? Eu venho com a minha família, né? Família Torres, está ali meu esposo, minha filha e meu filho, sou da Assembleia de Deus do Rio Comprido. Estamos aqui para bendizer o nome do Senhor, amém? Não vamos perder o foco do que Deus tem para fazer nas nossas vidas, né? Tivemos as homenagens, tivemos uma palavra pastoral, mas o Senhor ainda quer fazer no nosso meio, amém? Então, mediante até o vídeo, o tema desse culto, né? É o princípio espiritual para uma mãe. Esse princípio nós precisamos manter. Deus prepara eu e você para preparar futuros. E para preparar futuros, você precisa se posicionar. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Versículo 5. E me estendo um pouco ao versículo 7. Amém? Se eu tossir um pouquinho, porque a gripe pegou forte. Vamos abrir a nossa Bíblia. Todos abriram? Cada tradução tem uma diferença, mas vamos ler todos juntos, dizendo: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro a tua avó Loide e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O próximo versículo. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. 2 Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo antes de sua morte. O apóstolo Paulo tinha Timóteo como um filho. Lá no capítulo 1, no versículo 2, ele chama de meu filho. Ele tinha essa consideração com Timóteo. E aí Timóteo era um jovem cristão, ele era colaborador de Paulo, ele foi o primeiro pastor em Éfeso. Mas não fica só por aí. Ele tinha uma grande influência por trás dele, que era a sua avó, Loide, e sua mãe, Eunice. Como meu esposo sempre diz, deixa Deus te ministrar nesse momento. Então, a influência não é do amigo da escola. A influência não é totalmente do pastor. A influência não é da tiazinha da escola da EBD. A influência, ela precisa começar dentro da casa. E aí nós estamos vivendo num tempo em que a gente quer ficar de moleza, largando os nossos filhos, deixando que a escola ensine, deixando que a tia ensine, e o Senhor nessa noite quer te dizer: você precisa gerar influência dentro da sua casa. Você precisa gerar influência para o seu filho. Porque se ela não fosse uma influência para Timóteo, ele não seria o homem que ele foi. E aí o Senhor, ele palestrando comigo e trazendo à memória, assim dizia: Eunice, ela não era crente antes da primeira viagem de Paulo. Ela se converteu na primeira viagem de Paulo, missionária de Paulo. Ela e sua mãe eram judias. E ela tinha um esposo
que em Atos vai dizer que ele era grego, mas nada diz que ele vivia da mesma fé. Portanto, Eunice, mediante a sua conversão, ela toma uma responsabilidade. Ela assume uma responsabilidade. E essa responsabilidade envolve uma atitude, uma postura e um posicionamento quanto a Timóteo. Timóteo perde seu pai logo jovem, então só tinha sua mãe. E é engraçado que isso se passou de geração. Hoje você fala, eu não estou vendo Deus agir, eu não estou vendo Deus fazer, mas mediante o seu posicionamento, assim diz o Senhor. Pode ser que você veja hoje o agir de Deus. Você pode achar que vai ver hoje Deus fazendo, mas o Senhor pode dizer, não será agora. De repente você não estará aqui para ver, mas a semente foi e será plantada. Então, portanto, nessa noite o Senhor fala conosco, se posiciona. Porque quando Paulo vai falar com Timóteo, ele primeiro viu a fé dentro de casa. Então, se você não demonstra fé dentro de casa, se você não ora dentro de casa, se você não busca dentro de casa, se você não cria uma fidelidade diária dentro de casa, nada se faz efeito. Nada tem valia. Você perde todo o propósito que você tem no seu coração. Então, ser mãe, como a irmãzinha subiu e falou assim, é fácil? Não é fácil. É difícil? É difícil. Então, quando Paulo começa a ensinar a Timóteo, ele já tinha um entendimento, uma fidelidade vindo de casa. Porque quando você prepara o seu filho dentro de casa, as conversas não tomam direção separada. Tudo faz efeito. Tudo faz efeito. Quando o pastor subir e falar, oi, meu filho, a gente como é mãe fala assim, eu não te falei dentro de casa? Quando acontece alguma coisa na escola, eu não falei com você dentro de casa? Então, quando nós criamos uma fidelidade diária, não tem demônio, não tem conversação diferente, não tem paralisia, não tem desvio, porque tudo vai se encaixando. Aleluia. E aí aqui no versículo 5 ele fala assim, trazendo a memória. Quando eu trago a memória, eu recordo de uma fé que foi da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice, e hoje habita em ti. Portanto, a fé não passou, ela permaneceu. E o Senhor te diz nessa noite, permanece, 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 cria rotina. Cria rotina, cria fidelidade diária, ensina, porque nós vivemos, como eu falei no começo, e eu já fui professora de departamento infantil, eu já fui líder de adolescente, as mães gostam de colocar nas costas da liderança, nas costas da igreja, nas costas das professoras secular, mas não pega o seu filho para, de repente, sentar e fazer um dever de casa. Né, Daniel? Mas quer que a professora ensine. Não pega o seu filho para fazer um devocional, mas quer que a tia ensine. Eu já ouvi de mães dizendo, você não ensina meu filho a ler a Bíblia. Ele não sabe mexer numa Bíblia. Portanto, isso quer dizer o quê? Alguma coisa está errada.
Então hoje, mães, nós precisamos entrar na guerra. Não é fugir da guerra, é ficar de pé na guerra, é lutar contra as potestades, é lutar com tudo que tem se levantado para destruir a nossa casa. Nós estávamos aqui domingo e o Senhor fez aqui neste lugar. O Senhor trabalhou na vida de muitos aqui. Mas também Deus fez na minha casa também. O meu filho subiu para cantar. E aí chegamos em casa, ele foi e falou, mãe, acordou de madrugada e falou, toda vez que eu canto, eu tenho um sonho ruim. Aí eu falei, então você vai orar, meu filho. Às vezes eles brincam, riem comigo e falam, mãe, de madrugada eu me assusto porque a senhora está botando a mão na minha cabeça. Quem coloca a mão na cabeça do filho de madrugada e unge? Todo dia. Cadê a rotina? Cadê a fidelidade diária? Se você não quer que seu filho vire um homossexual, cadê a sua fidelidade diária? Se você não quer que seu filho se perca para o mundo, cadê a fidelidade diária? Fidelidade diária significa a prática. Você tem praticado? Ele tem visto fé em você? Quando ele fala da fé não fingida, é uma fé real, é uma fé vivida, é uma fé visível. Real é o que acontece, ele está vendo. Vivida, você vive pela fé. Você pratica a fé. E é visível, porque quem está de fora vai ver. Ali vai uma mãe que pratica a fé, que está de pé, que está guerreando, que não parou. E o apóstolo Paulo, ele fala, uma fé verdadeira. E ele reconhece que passou de geração para geração. E aí o Daniel, em casa, teve esse sonho, deitei com ele e fiquei falando com ele. E ele começou a dormir com calma e eu falei, ora. Aí ele indo embora para a escola com o meu marido, eles conversam muito. E ele foi e falou assim, pai, Deus falou comigo. Depois do culto, a gente aqui na segunda. Eu falei, aí o Marco falou, sério, o que ele falou? Porque ele quer entrar na minha vida. E ele falou, Deus apareceu para mim e falou que quer entrar na minha vida. Então, o que a gente está fazendo hoje? O que nós estamos nos posicionando hoje? É no celular? É na revelação? Porque às vezes a gente vem para o culto, não é para adorar, é para ver revelação, profecia, o que Deus vai falar. O pastor está dando uma palavra de doutrina aqui. Ele tem uma casa, ele tem uma família, mas é muito sério o que ele fez. E aí a gente fica murmurando, parado. Ah, que culto! Ah, matou o culto! Rabanda, araçai! Porque tem aqui dizendo, parou o culto, desanimou o culto. Deus está me orientando a dizer. Mas aí a gente, em vez de, Senhor, abençoa o pastor. Senhor, eu sei que não é comigo, mas meu filho está aqui. Senhor, guarda o meu filho, as minhas crianças que estão lá em cima. Intercede pelo irmão. Cadê o seu posicionamento? Mãe, não é posicionamento somente dentro de casa. Tem posicionamento que é no secreto. É na casa. É em oração. É posicionamento dentro da onde você estiver. Então, muitas das mães hoje quer ver tudo muito, logo, imediato. Chega de ser imediatista. Nós não somos e não podemos ser imediatista, porque não vai ser posicionamento no palco. Não será posicionamento para mostrar que eu sou mãe daquele músico. Assim diz o Senhor, não. O seu posicionamento é no secreto. É no secreto. É no secreto que ele trabalha. É no secreto que ele age. Você pode achar que nada está fazendo efeito.
que o seu filho não voltou para Jesus, que aquela criança está rebelde, que aquela criança é autista, mas no secreto você trabalha, no secreto você age, no secreto você guerreia. Os nossos filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. Timóteo, antes de sentar e aprender com Paulo a doutrina, ele aprendeu coerência. Ele aprendeu harmonia. E ele aprendeu que tudo faria sentido daquele dia para frente. Então, o que você senta para conversar com seu filho, o que você senta para você falar dentro de casa ou em alguma situação, precisa ter coerência. Não adianta você dizer da vizinha que ela é assim, você pratica da mesma forma. Não vai ter coerência. Não vai ter coerência. Então, antes dele aprender a doutrina, ele aprendeu tudo com coerência. Deus, muitas das vezes, prepara mães, mulheres, pai, eu estico um pouco mais, para criar um ambiente de fé, aonde o ambiente de fé, ele respira. Respirar é dar vida. Respirar é dar oxigênio. Então a gente acha assim, olha, o pastor vai orar por mim, vai me dar um oxigênio, uma vida, um renovo. Mas o Senhor fala contigo nessa noite. Cria um ambiente de fidelidade. Cria um ambiente de fé. Porque nesse ambiente de fé, você vai respirar. Você vai crescer e você vai amadurecer. Crescer é oxigênio. Amadurecer é equilíbrio. Então nós precisamos entender o que Deus está fazendo. E aqui no versículo 6, ele fala assim, e continuando no 5, qual habitou primeiro em tua avó Lóide? Quando ele fala que habitou, ele permaneceu, não passou. Ele criou um ambiente que ela pôde, talvez, não contemplar futuramente. Você não está vendo hoje. Você pode, de repente, não estar mais aqui e Deus te recolher. Mas a semente foi plantada. E será passada de geração em geração. Então, você pode estar frustrada. Eu estou orando, Senhor. Eu estou ensinando, Senhor. Eu estou conversando, Senhor. Mas como é a sua conversa? É com grito? Vai lá e faz do seu jeito. É desse jeito? A forma que você está falando é da forma correta? O direcionamento que Deus está te dando é de qualquer jeito? Então o Senhor fala hoje, se posicione. A gente entende ali que se posicionar é guerrear. Mas se posicionar também é tomar um pouquinho de vergonha na cara. Eu falo isso para mim, irmãos. Que às vezes eu me pego gritando, Daniel! E ele, mãe, a senhora está gritando. Estou sendo corrigida. Então, se posicionar é guerra, é guerra. É batalha. Mas terá choro. Terá sofrimento. Terá, de repente, muita vontade de desistir. Mas o Senhor diz, continue de pé. Continue de pé. E o apóstolo Paulo, ele continua. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus. Quando ele fala desperta, tem outras traduções que falam reaviva. E aí o Senhor falando comigo e falou assim, reavivar a fé é bênção. Mas receber bênção, né? Fé é ótimo. Mas reavivar a fé é resposta. Então, se você recebe fé, é bênção. Glória a Deus.
Você está sentindo fé, Deus fez ao seu favor. Mas e quando você é chamada a reavivar a fé? Porque muitas das vezes você precisa despertar aquele que está enfraquecido. Mas não, você quer que faça do seu jeito. Mas está fraco. Precisa da sua ajuda. Mas você grita, você reclama, você murmura, você fala, ai meu Deus, não aguento mais. Mas o Senhor te diz, reavivar a fé é resposta da minha parte. Rabandaraçai. É resposta da minha parte. É resposta. E você está desistindo no meio do caminho. E você está paralisando no meio do caminho. E você está falando assim, não aguento mais. Estou cansada. Mas o Senhor diz hoje, eu tenho resposta para você nessa noite. Seu filho está afastado? Começa a se disponibilizar. Vamos lá, eu vou batalhar na minha casa. Eu vou guerrear na minha casa. Eu vou orar na minha casa. Vou falar mais manso na minha casa. Vou fazer a janta. Não vou fazer mais a sua janta. Chegou essa hora. Não faço comida, não boto comida. Que posicionamento é esse? Não vou passar a roupa. Não vou arrumar nada. Você que se vire. Diz o Senhor. Vamos mudar. Vamos nos posicionar. Vamos criar um ambiente de fidelidade. Rabandaraçai. E o próximo versículo diz, olha, porque Deus não deu espírito de temor, mas deu um espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Eunice, ela prepara Timóteo para o chamado de Deus. E ela prepara o ministério ensinando a palavra de Deus. Então ela entende que ele foi chamado e ela entende que ele precisa ser preparado. Os nossos filhos são flechas que precisa ser preparada e lançada para um propósito. Está em Salmo 127, versículo 4. A gente interpreta, meus filhos são flecha, mas você está entendendo que tem um propósito? Então, se Deus está te dando esse direcionamento, seja como Eunice, prepara o seu filho para passar por provações, por tribulações, para vencer obstáculos e para o propósito e o chamado e o ministério que o Senhor preparou. Glória a Deus, aleluia. E aí a gente vem no Dia das Mães e a gente recebe homenagem. E a gente, como é mãe, a gente fica orgulhosa, né, Joana? Joana, eu dei aula para ela pequenininha. Tô velha. Ela ficou fora um pouquinho, né? Às vezes passava por mim e nem falava, né? Mas levava ela para a igreja, ó, tá vendo? Tô velha. E ela está aqui orgulhosa da mãe. Isso não é proibido dos filhos. Isso não é proibido. A gente fica orgulhosa. Eu fico, o meu filho cantando aqui domingo. É um orgulho. Mas o Senhor fala assim, o que eu tenho para vocês, mãe, não é no palco. É no joelho. Não é para todo mundo ver, é na palavra. Meu filho canta. Não é isso que eu quero para vocês não, nessa terra. Eu quero oração, jejum, palavra, e eu quero de madrugada. Rabandaraçai é de madrugada, porque de madrugada eu me revelo. É de madrugada que eu te conserto. É de madrugada que eu falo, olha, é desse jeito, não é desse jeito, vamos para lá. Olha o seu filho, eu estou livrando o seu filho, eu estou abrindo porta, eu estou tirando da sepultura. Rabandaraçai. Aí eu falei, Senhor, a pregação é sobre posicionamento, mas o Senhor falou assim, se posicionar não é fácil. Entrar na guerra não é fácil. Então, a partir desses dias, nós precisamos mudar os nossos pensamentos.
E aí o Senhor, falando ao meu coração, ele falou, está na crise, mas havia fundamentos. A pressão estava começando a chegar para Timóteo. A crise estava chegando em Timóteo, mas havia fundamento. Havia raiz. Tem raiz? Está preparada? Tem raiz? Tem fundamento? Tem ambiente de fidelidade? E aí ele falava assim, olha, mas a fortaleza de amor e de moderação. Você cria filho. Aí você fala assim, eu crio filho para o mundo. Está errado. Você não cria filho para o mundo, não. Você que é serva do Senhor, salvo e remida pelo sangue do Senhor, você cria filho para onde? Para a vida eterna. Para a glória. Para quando o Senhor voltar, Ele falar assim, você fez o papel porque eu te dei uma herança, a herança é minha, eu te dei para cuidar, você cuidou, você não fraquejou. Porque quando nós falhamos com os nossos filhos, nós pecamos. Quando erramos com os nossos filhos, nós pecamos. Então, quando eu falo, cala a boca, desgraçado, eu estou pecando. Vai lá para a sua boca de fumo. Tomara que não volte. Está pecando. Rabandaraçai. Mas o Senhor hoje muda. Muda pensamento. Muda prática. Muda ações. Muda posicionamento. E hoje Ele te direciona. Vou salvar, mas você muda primeiro. Vou libertar, mas você muda primeiro. Meu filho está rebelde, eu vou consertar, mas muda primeiro. Nós precisamos guerrear com todas as forças. Então, mulher, mãe, até próprio pai, não vamos jogar tudo em cima da mãe. Mas hoje é um dia das mães. Mas a mãe... o homem não o homem é o cabeça, mas a mãe é o posicionamento. A mãe é quando o marido precisa, meu filho, dobra o joelho aqui, né, pastora? Dobra o joelho aqui. E o Senhor, Ele quer um exército de mães e futuras mamães com posicionamento em propósito, em chamado, em ministério para os seus filhos. Então, não é brincadeira ser mãe. Não é, meu filho é bonitinho. Não. É muito sério. É herança. É uma responsabilidade. E o Senhor, Ele quer de nós, mães, porque o mundo está tragando. O homossexualismo está tomando conta. O crime está tomando conta. A modernidade está tomando conta. O Roblox está tomando conta. É desse jeito. E aí eles brincam comigo e falam, mãe, você está de madrugada orando. Tudo eu oro. Eu falei, deixa eu ser maluca. A minha amiga conversando comigo, que ela tem um filho autista, o dente dele é afastado, ela falou, Débora, como que vai ser essa criança quando eu tiver que botar aparelho? Ele não vai deixar. Eu falei, se faz de maluca. Pega o azeite ungido e coloca na mão dele, na boca dele e começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Eu faço isso. Eu pego o azeite que está no meu chaveiro, né, Sara? Boto, molho o dedo, vou lá de madrugada, às vezes ela acorda. Mãe, que susto. Está desligada? Me faço de doida. Porque eu não quero perder o meu filho. Eu não quero perder minha filha. Eu tive câncer e todo mundo sabe. E eu contei esse testemunho aqui. E o Daniel, ele todo dia de manhã colocava a mão no meu peito, Senhor, abençoa o meu peitinho, cura o meu peitinho.
E ele curou o peitinho. Ele tem asma, e eu já estou orando para isso. Campanha de oração em casa. Não vai ter mais asma. Não vai ter mais falta de ar. Ele mesmo profetiza, uma vez levando ele quase morrendo, o coração dele quase parando. Ele falou: Senhor, me cura. Senhor, me cura. Senhor, me cura. Então, mãe, se posicione. Deixa de te chamar de maluca. Deixa de te chamar de doida. Deixa de te chamar de te criticar. Se posiciona. Quando você está na direção do Senhor, no que Deus quer para você, no que Deus falou para fazer, Deus faz. Deus faz. Fica de pé em nome de Jesus. Deus faz. Deus faz. Deus faz. Aí eu falei: Senhor, estou apanhando. Vocês acham que eu não apanhei, não? A gente apanha. Porque tem mais alguma coisa que precisa ser consertada. Precisa de mais alguma coisa que precisa de alguma coisa que precisa ser alinhada. E aqui Eunice, ela não foi diferente, ela tomou a responsabilidade. Então, nessa noite, mãe, assume a responsabilidade que Deus te deu um filho, Deus te deu uma filha, e ela precisa ser cuidada. E ele precisa ser cuidado, ele precisa ser orientado nessa terra, para que ele não se perca. E naquele dia o Senhor não fale: te dei, mas você não cuidou. Te dei, mas você não ensinou. Rabandaraçai. Te dei, mas você não orou por ele. Rabandaraxuiandarablaçai. Eu não falo com meu filho. Mas o Senhor fala assim: volte a falar. Ele não olha para minha cara, não quer saber de mim. Mas você volta a falar. Volta a falar. Dá bom dia. Dá boa tarde. Eu te amo. Rabandaraçai. E eu quero orar por você. Vem aqui, mãe, que está desacreditada. Que às vezes não sabe como prosseguir. Muitas das vezes não sabe como agir com o filho. Vem aqui na frente. Às vezes você se pega perdendo a paciência. Vem aqui na frente. Às vezes você fala: Senhor, será que ele será salvo? Vem aqui na frente. Se você precisa de se posicionar melhor, vem aqui na frente. Porque o Senhor faz hoje. Porque a bênção que o Senhor tem para você nessa noite vai ser de geração a geração. Rabandaraçai. Não tem maldição, não. Rabassuiandaraflas. Porque a minha mãe fez comigo. Eu não consigo, eu faço com meu filho, mas o Senhor diz: chega. Chega. Entra na guerra. Vem comigo, entra na guerra. Daniel, vem aqui, Marco. Sara, vem comigo. Porque quando eu oro, não tem maldição de pai, mãe, filho. Ele quer que você entre na guerra. Eu vou orar, eu vou orar. Aí tem a jovenzinha que o Senhor me diz assim: não tem filho, não tem namorado, não tem noivo, mas o Senhor fala assim: põe a mão no útero aí. Isso é mistério de Deus. Vocês que não têm namorado, não é casada, bota a mão no útero de vocês agora. Assim diz o Senhor. Isso aqui é loucura, hein? Coloca a mão no útero de vocês, meninas. Não se assustem, não. Isso não quer dizer nada. Bota a mão no útero de vocês, assim diz o Senhor para fazer. Bota a mão aqui, ó. Bota a mão na barriga. Bota a mão na barriga, Ludmila. Bota a mão na barriga. Cadê as jovens que não têm filho? Que não são casadas? Isso aí é mistério de Deus. Porque quando chegar o tempo,
quando chegar a hora, os seus filhos serão bem ensinados. Vocês estão entendendo? Porque é loucura, só Deus faz. Eles serão orientados de forma diferente. Sabe por que Deus manda fazer? Porque é geração, ó. É geração. Eu quero orar por você, mãe, que o seu filho está afastado dos caminhos do Senhor. Vem aqui na frente, por favor. E aí você se pergunta assim: aonde eu errei, Senhor? Aonde eu falhei? Mas o Senhor fala assim: eu sou o caminho, a verdade, Rabandaraçai, e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, eu digo assim: haverá salvação. Haverá salvação. Quando elas sentem a presença aqui, o Senhor toca lá. O Senhor toca lá. Haverá testemunho de libertação, de transformação. Rabandaraçai. Amém. Amém. Continue ligado à igreja. Você não veio aqui porque está com vergonha. Não é comigo, mas é o Senhor que te vê. É o Senhor que vê você. Rabandaraçai. Deus está aqui neste lugar. Tua graça e te dê paz. Deus está aqui. E Ele quebra a maldição. Ele te levanta. Rabandaraçai. Aleluia. Levanta a sua mão e adore o Senhor. A minha casa está bem. Glória a Deus. Intercede por quem precisa. Deus está neste lugar. Que a bênção se derrama.